Pessoal, Semana do Sono 2021, bem-vinda a essa nova live. Hoje vamos falar de sono na infância. É um prazer aí receber a professora a doutora Ana Escobar e ela já vai se juntar a nós em alguns segundos. E espero que todos estejam aproveitando esse momento para tirar suas dúvidas com várias lives. Eu acho que várias oportunidades, palestras, webinar. Então acredito aí que vai ser bem interessante. A doutora Ana já vai entrar e a gente já vai poder conversar. E eu gostaria então de parabenizar a ABS pela iniciativa, por todos os participantes das regionais que estão aí trabalhando muito para fazer várias atividades, vários vídeos. Então chequem o site, chequem aí os stories, tem muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo, tá bom? E já acho que só um segundinho aqui, deixa eu ver aqui que já tem só um minuto aí que a doutora Ana já entra e a gente já conversa. Geralmente a doutora Ana ela gosta assim de entrevistar, mas hoje eu vou tentar fazer o contrário, eu vou tentar entrevistá-la, tá? Para justamente ela falar a experiência aí do pediatra com relação ao sono na infância. A doutora Ana Escobar, para quem não sabe, ela ganhou ano passado como maior influenciadora digital na área da saúde. Ela tem uma equipe fantástica, que é a Joana, toda a equipe dela aí que trabalham muito, quem conhece sabe aí que tem todo um grupo por trás que dá respaldo e que ajuda aí, faz um trabalho educativo enorme. Eu fui aluna da doutora Ana, acho que terceiro, quarto ano da faculdade, internato, depois na residência, então eu tive muito contato com a doutora Ana e gosto muito dela. E eu brinco que que ela é uma grande, para mim ela foi uma grande influenciadora presencial, e aí nos últimos 2, 3 anos ela virou também uma influenciadora digital para mim. Então ela tá nas duas categorias. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui, porque tá entrando tanta gente aqui, eu tô perdida que ela precisa entrar. E eu espero que ela tenha, porque geralmente ela entra no meu, espero que ela tenha achado aqui. Mas enfim, eu vou falando para vocês aí sobre, enquanto, só um minutinho que eu vou pedir para Luciana dar um help aqui. Tô pedindo aqui para justamente aqui avisar aqui que já estamos ao vivo pontualmente. Eu acho que ela sim, agora a doutora Ana vai entrar. Doutora Ana, que alegria Aê, ver. minha linda, peraí que eu não tô te vendo. Peraí, calma, talvez se eu fizer assim, não sei. Peraí, calma. Ih, peraí que eu não tô... Você tá me vendo? Eu estou vendo atualmente a janela da senhora. A janela. Então, agora você deve estar me vendo. Ah, agora sim! Eu entrei Que pela alegria! janela. Que Peraí que eu não tô alegria! te vendo. Agora eu tô te vendo. Tá vendo? Não é Peraí que você tá me engraçado, vendo a acho que tem que janela de novo. dar a Voltamos janela de para a novo aqui. janela. Calma É que aí. hoje eu não tenho. Eu até avisei, acabei de avisar a Joana. Falei, avisa a doutora Ana que eu não vou entrar pelo meu Instagram. Dessa vez é o Instagram da BS, porque a doutora Ana vai ficar esperando. Aí deu Não, tempo dela avisar, né? fica tranquila, cheguei aqui. Tá, Olha muito. a Vivian aqui, sou fã da Vivian. Ai, doutora Ana, muito obrigada por essa gentileza de Imagina, participar da estamos Semana do aqui. Sono. A senhora é maravilhosa e sempre participa Imagina. aí. Tudo que é atividade educativa, a doutora Ana, ela apoia, ajuda, né, doutora Ana? Eu estava Estou falando para aqui. quem não estava no planeta Terra no último ano e não sabe que a senhora ganhou como a maior influenciadora digital na área da saúde, eu estava contando. E teve duas coisas que Imagina. aconteceram. Teve a pandemia e a doutora Ana ganhou. Aliás, sempre meus parabéns aí para a senhora, para a Joana, para toda a Obrigada. equipe aí.
que por esse trabalho educativo aí nos últimos meses, um trabalho assim exaustivo e inglório, né? Imagina aí que Nossa, obrigada, minha linda, mas imagina, estamos juntas aqui. E você também tem um papel espetacular, você é minha consultora do sono total. Ai, muito obrigada, doutora Ana. Mas hoje, doutora Ana, a senhora, vamos inverter um pouquinho. A senhora não vai me entrevistar, eu que vou Agora entrevistá-la. não, você. Você tá é hábito, né? Então, Ana, acho que assim, doutora Ana, eu queria comer, assim, porque as queixas de sono, elas são tão comuns, mas assim, o que Sim. eu vejo aí, até porque das últimas 2 décadas, eu queria que a senhora, você contasse um pouco da sua experiência dessas queixas de sono do seu consultório. Porque a gente fica falando do ponto de vista do especialista do sono, do neuropediatra, mas o Sim. pediatra que pega, que lida todo dia, é assim, é complexo. E teve muitas mudanças comportamentais nos últimos anos, né? As telas, por Nossa, exemplo, são grandes vilões. Há 20 anos atrás, as crianças não tinham nem tablet, nem smartphone. é Então, isso. eu primeiro queria comentar, primeiro agradecer muito a sua disponibilidade, sua Imagina. gentileza, né? E queria, se você pudesse comentar um pouquinho aí, a sua experiência com as queixas de sono aí dos últimos anos. E, obviamente, pode falar da pandemia também, né? Porque a pandemia aí foi o... Não, eu falo, é tudo que você quiser saber. Mas olha, queixa de sono, sabe que é assim, as queixas mais frequentes no consultório de pediatria. Porque pediatria hoje, né, eu sempre falo, você sabe disso super bem, é muito legal. Porque a pediatria vai desde o bebê, né, até a adolescência, né? Então, a gente pega todas essas faixas da vida, né? E em todas as faixas da vida, a gente tem queixas relativas ao sono, que variam de acordo com a idade da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, bebê. Tem bebê que não dorme, bebê insone, você sabe disso. Então, o que acontece? Né? Aqueles bebês que acordam, assim, vão dormir, aí depois acorda meia-noite, acorda 2 horas, acorda 2h30, acorda... Enfim, eles vão acordando. Se os pais não vão, não pegam, é aquele escândalo, e acorda o vizinho de cima, de baixo, os pais ficam insones também, não sabem o que fazer, tem que trabalhar. Então, essa é uma situação que, assim, nem sempre a gente identifica uma doença, né? É uma situação às vezes, sei lá, de organização emocional da própria família, né? Mas então nessa faixa etária tem os bebês que não deixam os pais dormirem. Tá, depois você vai um pouquinho mais para frente, aquelas crianças de 5 anos, 6 anos, morrem de medo de dormir sozinhas. Tem que ir para o quarto do pai, é a fase que as crianças voam para o quarto dos pais, né? É super interessante. Então, querem dormir na cama dos pais, ou enfim, querem dormir aquela confusão. Eu tenho até uma paciente, ela é psiquiatra, com 3 filhos, e ela falava para mim, agora eles já estão grandes, mas ela falava, olha, eu sei onde eu começo a dormir, mas eu não sei nem em que cama que eu vou terminar a minha noite, porque eram os 3, ficava aquela transação, aí o marido ia para outra, ela ia para o sofá, e para terminar, a gente termina agora com os adolescentes, que tem uma privação de sono incrível por causa das telas. Então, a hora que o adolescente fica conversando, jogando, falando com os outros, em geral, é 10, 11, meia-noite, 1, e eles viram, né? Eles viram fácil. Então, gente, o problema de sono, quem está ouvindo aqui a gente vai ver que em todas as faixas etárias a gente pode ter. O que fazer com isso? Aí é com a Rosana. Mas muito obrigada, Helena. Só deu uma overview aí, dá uma visão geral, que é o dia a dia do pediatra geral, né, doutora Ana? Que é o dia a Sim. dia. E eu vou fazer um comentário aqui que é quase um desabafo. De vez em quando eu dei umas mães e elas falam para mim assim: ai, mas os filhos dos meus amigos, da minha irmã, do meu vizinho, todo mundo dorme super tarde. Só fica falando que meu filho tem que dormir cedo. Mas por que meu filho tem que dormir cedo? Doutora Ana, fale por mim, por favor. Porque eu falo muito, mas a senhora falando, as pessoas ouvem mais. Por que as crianças têm que dormir cedo, né? Por que é importante dormir? Gente, dormir é essencial, claro, porque o sono é. Por que o sono é fundamental? Porque o sono, para começar, a gente repara
e faz uma limpeza, vamos dizer assim, dos nossos neurônios, do cérebro, do corpo todo. Então, o sono, ele é reparador nesse sentido. Mas não é qualquer sono. Vê se eu estou falando besteira, hein, Rosana? É aquele sono mais profundo que a gente tem que ter, não é? Então, quando a gente faz um ciclo direitinho do sono, a gente consegue mais ou menos limpar as nossas células de todo o lixo que a célula produz ao longo do dia. Então, é super importante a gente ter pelo menos uns 8 ciclos, né? Cada ciclo dura 1 hora, então seria 8 horas de sono, para os adolescentes até mais, umas 9 horas, para a gente acordar e estar com o organismo preparado para tudo aquilo que o dia vai, que a gente vai ter que encarar no dia. Então, essa é uma questão. E durante o sono, e as primeiras fases do sono, e a gente, para dormir bem, precisa ter assim, uma temperatura mais fria, que isso acontece de noite, né? Não adianta que de dia você não tem. Precisa ter silêncio, né? A rua precisa estar calma, a casa precisa estar calma. A gente tem os nossos ciclos de hormônios que variam de acordo com a luz do dia e da noite. As crianças liberam hormônio de crescimento numa fase inicial do sono, que não é depois. Então, gente, é importante as crianças irem dormir assim, 9, 10 horas no máximo, e acordar 8, 9 horas depois. Então, isso é. E essa rotina do sono é essencial para todo mundo, né? Muito obrigada, só falou tudo aí. Olha, olha tudo aí, todos os especialistas de Não sono. sei. Foi combinado, Completa. a gente nem combinou. Completa Mas, aí. assim, mas muito obrigada. E assim, eu acho que a questão da família entender a importância do sono, que tem dois Isso. problemas. Tem a questão do tempo total de sono. Então, a criança que dorme pouco, que é privada de sono, que tem um sono insuficiente. E isso traz prejuízo. E tem aquela criança que tem um sono muito fragmentado, interrompido. E pode ser porque ela acorda muito, porque por barulho, por causa da temperatura, porque ela tem refluxo, porque ela tem apneia do sono, aí podem ser vários motivos. Mas as duas situações são ruins e trazem prejuízo para a criança. Então, assim, não é só questão do tempo. E aí, eu tenho uma coisa complementar, viu, doutora? Só pode me perguntar também, lógico. Não, tá aqui, ó. Desculpa a cachorrinha latindo. Não somos nada formais aqui, viu? Peraí só um pouquinho que eu vou cuidar da cachorrinha aqui, peraí. Peraí, que ela quer participar, já viu, já conheço. Eu sou... Ó, ela tá aqui, ó, pronto. Agora ela fica Essa é a Cacá. Já conheço a Cacá das redes sociais, já é bem. É isso aí. Então, como eu estava comentando, hoje assim, a gente tem uns estudos que mostram que assim, tem vários aspectos. Também tem a questão da ciclagem do sono. E isso você tem uns estudos interessantes que mostrando que essa ciclagem sendo bem alternada, bonitinha, aí é o 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM, que são as 6, 7 fases aí na infância, ciclos por noite, tem a ver com os mecanismos de atenção, de memória, até de criatividade. Então, assim, quanto mais a gente dormir e esse sono for contínuo, melhor é para o nosso cérebro. E não é só para criança, não. Então, assim, a gente cada vez tem mais estudos relacionados a isso, sabe? Então, porque antigamente era um conhecimento empírico, né? Há 20 anos atrás, 30 anos. Agora a gente já tem dados mais objetivos, né? Por isso que eu falo, né, para os nossos adolescentes, eu falo, olha, assim, você acha, por exemplo, que você vai ficar estudando até tarde para uma prova, né? E daí você vai dormir 3 horas, 4 horas e vai fazer a prova. Bobagem total, porque você não limpou direito, você não fez o que você precisa fazer de sono. Então é muito melhor dar uma divididinha, estuda um pouco antes e dorme antes da prova. Tudo que você tem que dormir, que você vai para a prova muito mais atento, com uma capacidade muito maior. E claro que se isso for todo dia, né, Rosana? Claro que a capacidade criativa, a capacidade de inteligência, a capacidade daquela pessoa é muito maior. Então a gente tem que dormir, né? Ai, muito obrigada, viu? Olha, já está chovendo pergunta. Eu ia perguntar umas coisas para a senhora, mas eu vou para você, desculpa, é hábito aqui na minha cabeça, viu? Doutora, é assim, uma das coisas, eu vou até fazer um comentário, porque eu peguei assim várias fases da apneia do sono. A fase que eu peguei a fase que não era para tirar
as amígdalas, que era para tirar. Eu queria até fazer um comentário, porque tem umas mães aí que elas ficam muito... Porque hoje em dia a gente tem uma preocupação, que a apneia obstrutiva do sono, ela traz consequências. Eu acabei de fazer até agora, de sair de um webinar com o pessoal da Fundação Brasileira de Fonoaudiologia, e justamente falando sobre os problemas, os prejuízos da apneia obstrutiva do sono, que você precisa tratar. Tem cirurgia, tem terapia fonoaudiológica, tem CPAP, tem odontologia, tem várias coisas, mas alguma coisa precisa ser feita. E assim, historicamente, eu queria até que só comentasse, porque tem umas mães que acham que assim, porque é normal roncar, é normal ter apneia, e não é. Então, qual a palavra, doutora Ana? Não é. Pessoal, é o seguinte, olha, é assim, para a gente dormir bem, a gente tem que respirar bem. Ninguém consegue dormir bem se não está respirando bem. A respiração é absolutamente essencial, então a gente tem que respirar bem. E o que acontece? As crianças que têm, por exemplo, e é muito comum, tem uma adenoide muito grande, adenoide, é aquela conhecida carne esponjosa que a gente tem aqui, né? Então, eu sempre falo, imagina assim, uma grande avenida que nem a Marginal. Imagina uma obra na Marginal, né? O que acontece? Você faz um baita trânsito para trás. Então, se a adenoide fica muito grande, ela faz uma obstrução de vias aéreas. Essa obstrução de vias aéreas junta a secreção, dá sinusite de repetição, pode dar otite, pode dar um monte dessas ites todas que a gente tem. E essa adenoide grande que está obstruindo faz com que as crianças não consigam respirar. Então, ela não respira pelo nariz, porque o ar não entra. Então, o que ela tem que fazer? Ela abre a boca para conseguir respirar. E na hora que ela abre a boca, nossa, ela deixa de ter a defesa do nariz. Então, o que vai acontecer? Ela vai ressecar a garganta. Ela vai roncar, ela vai fazer esse e não vai respirar direitinho. O ar não vai entrar. Então, é um sono muito atrapalhado. Você não respira, você não dorme. E dependendo do grau de obstrução, o que acontece? A criança dá uma paradinha até de respirar. Ela... E aí vai de novo. Ela para de respirar e aí segue respirando. Isso é o que a gente fala que é a apneia do sono, né? Então, gente, o que acontece? Se a gente não dorme, você não respira bem, você não dorme bem, e se você não dorme bem, você não tem uma qualidade de vida boa. A criança não consegue reter, às vezes, o que o professor entende, a criança tem um mau rendimento escolar, a criança fica irritada, ela, entendeu? Às vezes tem criança que os pais querem botar no psicólogo, querem isso, querem aquilo, e na verdade, a gente tem que andar um pouquinho para trás e ir na causa. O que é a causa? A gente fazia a desobstrução das vias aéreas, as crianças, daí sim, você tira adenoide, por exemplo, tem que ir no otorrino, fazer uma avaliação junto com o pediatra, tudo. Enfim, tira adenoide, faz a desobstrução, para de ter apneia, dorme bem, melhora a qualidade de vida, né? Perfeito, obrigada, Ana. Inclusive, isso tudo que a gente está comentando é uma das causas do sono agitado. Antes de a gente começar a responder as perguntas, eu vou fazer um comentário que tem a ver com aquela live que a gente fez lá no comecinho da pandemia. A doutora Ana, nós fizemos uma live sobre sono agitado na infância. Então, para quem quiser ver, está no canal da doutora Ana, aí, no início da pandemia, nem lembro se foi em maio, faz muito tempo. E a gente falou de várias causas aí de sono agitado, né? Desde terror noturno, pesadelo, sonambulismo, ou crianças que tem um refluxo, que tem a apneia do sono. Então, a gente tem várias causas para sono agitado, né? Inclusive agora que a doutora Ana acabou de comentar. Mas você sabe que foi logo depois que a gente fez a live, saíram umas publicações muito interessantes, porque isso eu já via no consultório há muitos anos, que tem umas crianças que a gente investiga tudo. Opa, peraí que congelou. O grupo o estudo é o mesmo grupo, só tá me ouvindo, doutora Ana, que deu uma travada congelada no seu vídeo. Agora tô, tinha sumido, agora voltou, tá? Tá bom.
Ah, então o grupo, que é o mesmo grupo que trabalha com pernas inquietas na Isso. infância, que eles observaram esse grupo de crianças, que você descarta tudo e eles têm uma movimentação excessiva. Então, existe hoje uma entidade que chama sono agitado na infância, só para que é uma curiosidade, que é raro, mas existe. Então, entra todas essas crianças aí que você deve ter visto durante a vida e às vezes não se encaixam em nenhuma outra situação, tá bom? Mas enfim, e agora eu acho que a gente Nossa, podia começar a responder. Doutora Ana, você quer comentar alguma coisa? Tá eu só ruim, queria falar, tá? fala de novo, Congelou de porque novo? todo mundo, isso é super interessante. Oi? É, Tá, tava eu congelado, tô eu vendo. acho que agora Eu tô vendo. voltou. Tá vendo? Tô vendo, eu tô vendo. Congelou? Ah, Ah, então você pronto. Então conseguiu tá. ouvir? Eu consegui ouvir, mas acho que Conseguiu ouvir muita o que eu gente não falei? ouviu, porque travou e agora voltou, é o que a Silvia está falando, tá? Eu acho assim, se você repetir o sono agitado na infância, onde que as pessoas podem procurar informação, Ah, que eu é falo rapidinho. espetacular, tá bom? Então, que tem muitas crianças que a gente investiga, se tem apneia do sono, se tem refluxo, se tem pernas inquietas, se a criança tem Isso, pesadelo, e a gente vê a criança não tem nenhuma alteração de sono estrutural. E a gente chega, isso, existe essa situação hoje que a gente chama que é o sono agitado na infância. Então, é mais uma, aos isso, poucos a gente vai cada vez aprendendo mais aí sobre o sono na infância. E vão sendo descritas novas doenças, né, Doutora? Isso é muito interessante, isso. né? Nossa, eu acho isso Mas super legal. Porque é isso, né, gente? Sono é o que a gente, esses distúrbios de sono, criança agitada, né? Acaba alterando a rotina da família inteira, né? Então, é super importante. Gente, dormir é essencial, né? E todo mundo tem uns probleminhas de sono. Vamos lá. isso. Doutora Ana, eu vi que passou um monte de perguntas. Eu acho que agora, como o tempo é meio restrito, não, se você quiser fazer algum comentário sobre situações do consultório que são comuns, fique à vontade aí, antes da gente responder as perguntas aí que chama a sua atenção. Tá, tranquilo. Olha, enquanto a gente estava falando, eu vi que algumas pessoas falaram, né? Que depois que a gente, por exemplo, opera adenoide, que tira adenoide da criança, muitas vezes tem que fazer fono. Tem sim, porque a criança, de tanto ficar assim, ó, com a boca aberta, né? Ela fica com uma postura aqui. Então, muitas vezes tem que fazer fono. As fonos são espetaculares e essenciais nesse trabalho, né? Para recuperar esse processo aqui mandibular que ficou alterado pela obstrução, né? Então é super importante isso, tá? Eu Bom, acabei de sair de um webinar com as fones, elas devem ter adorado. Agora só foi combinado já, né? sério? Elas fazem Não, mas parte, é tem o super pessoal da legal. fonoaudiologia do sono, viu, doutora Ana? Tem o pessoal que trabalha, assim, que elas têm experiência, expertise nessa área. É muito legal, viu? O Nossa, grupo aí eu acho super legal, né? Deixa eu botar a cachorrinha aqui agora. E enquanto só isso, para a deixa eu gente. voltar pro. Nossa, tem tanta pergunta, tanto Tem comentário um aqui, monte de gente. Olha, pergunta aí. Então, eu gente, fui mas você live com a doutora Ana, só imagina, de pergunta aí. Olha, né? se eu esqueci alguma, eu vou começar aqui do início, aqui. Nossa, achei o início, pronto. Então, eu vou começar aqui, olha. Além A de Daniela beijinhos, falou, ó, fono abraços e e ortodontia, parabéns isso aí, aí. olha. Deixa eu achar as perguntas aqui. Eu vou começar. Se eu Fono perder e alguma aí, vocês me ortodontia. Isso aí é perguntam. super importante depois, viu, Daniela? A Ah, sim. doutora Daniela, né? É lógico que a gente tem que lembrar disso, tá bom? Mas é. Isso, E uma das perfeito. coisas Deixa que eu a achar gente aqui, sempre olha. Alguém fala, né? que tem tanta. Ah, Ai, eu me perdi aqui. Mas, tem muitos. Só foi chamada de maravilhosa umas 100 vezes aqui. sabe que tem uma pergunta aí que todo mundo está fazendo? Stephanie Daisy, eu acho, falou, ó, que é normal, criança às vezes vai dormir, transpira muito. É muito comum a gente ver isso, né? As crianças às vezes estão dormindo, né? Eu tenho um afilhado, né, que ele ia dormir, a mãe depois tinha que ir lá e trocar a camisa dele, porque ele molhava inteirinho, o Antônio. Então, é exatamente assim, viu, gente? Muitas vezes as crianças, quando estão dormindo, elas dão uma transpirada. O ideal é não deixar a criança dormir molhada, e aí a gente tem que realmente troca a camisetinha, às vezes eles nem acordam e depois voltam a dormir de novo. Né? Você vê isso também com frequência, Rosana? É,
Então, com certeza, essa questão do sudorese, né? Eu vi uma pergunta aqui, que a gente volta para os adolescentes. O senhor está ouvindo bem agora? Que deu uma Sim, travadinha de estou leve ouvindo aí? bem. Está ouvindo Estou bem? tô Tá, ouvindo né? bem. Sim, Tá. A Cris Gasparotto fez uma pergunta interessante. Ela colocou assim: muitos adolescentes sem limites estão sem limite com os jogos, principalmente à noite. E aí é muito comum o adolescente passar a virar a noite jogando. E isso na pandemia, realmente a gente viu muito isso, porque é uma maneira de socializar, porque assim, a questão de não estar nas aulas presenciais, eu acho que vale a pena, se a senhora você puder comentar um pouquinho sobre isso. isso. Vamos lá, gente. Então é assim, olha, na vida a gente sempre sabe que tem hora para tudo, né? A nossa vida, ela é feita de regras de horário. Não adianta que a vida é assim. Então, eu acho que a gente colocar os adolescentes, né, vamos dizer assim, nessa rotina, talvez seja das coisas mais difíceis que os pais podem tentar fazer. Mas é possível. Como é que é possível? É assim, a dica que eu daria para vocês é não deixa acontecer, porque depois que aconteceu, dá para voltar, mas é mais difícil. Então, eu acho que assim, os pais têm que ter muita conversa com as crianças, tem que definir horários rígidos. A casa tem horários, então tem horário de almoçar, tem horário de jantar, não dá para cada um fazer o horário que quiser, né? E a gente sabe que do ponto de vista de saúde, é muito importante que os adolescentes durmam. O problema é que agora com a pandemia, muitos estão estudando online e aí eles ligam lá o computador e vão dormir. A gente sabe disso, porque ficaram até 4, 5 horas da manhã. Então, isso cabe aos pais ter essa atenção de fazer essa profilaxia, mas não é simplesmente proibir, é explicar para o adolescente, é conversar, é sentar junto, é estar junto, né? E colocar a família tem que combinar um horário máximo. Olha, esse é o limite é 11 horas, o limite é meia-noite. Enfim, coloquem um limite e esse limite tem que ser respeitado. Gente, as famílias têm que ter regras, o mundo hoje tem que ter regras. Não dá para a gente deixar as crianças irem crescendo assim, sem regras, porque isso fica o caos, né? Então a gente não pode ter excesso de liberdade nem excesso de regras. A gente tem que ter um misto das duas coisas, sempre em prol da saúde e do bem-estar da família inteira. É isso que a gente procura. Então dá, pessoal, dá. Eu acho isso muito importante. Vocês, pais que têm filhos adolescentes nessa situação, conversarem com eles e colocarem claramente as regras da família. E vigiarem para que isso não está acontecendo. E se não estiver acontecendo, aí tem que tomar algumas atitudes. Por exemplo, o filho fica sem o celular. Aí tem várias coisas, né, que os pais podem fazer. Mas eu acho importante, sim, a gente definir regras. Sim, nossa, essa questão do sono dos adolescentes, eu acho que particularmente na pandemia piorou. Até eu vou contar uma Sim. curiosidade aí, uma novidade, que eu e uma colega da área de sono, a doutora Cecília Lopes, a gente resolveu escrever um livro sobre, estamos escrevendo um livro sobre sono na adolescência. E uma parte vai ser voltada para o adolescente ler, viu, doutora Ana? Tá? Então, a gente Que justamente aí legal. para alertar. Mas continuando Isso. nas perguntas, a gente, porque a gente ouviu tantas coisas aí que foi uma ideia em conjunto, falando, Cissa, vamos escrever um livro aí, porque eu acho que precisa aí, até para alertar os pediatras, os pediatras, né? Eu acho que. E agora, É super tem um monte de. importante. Eu vi aqui, o Vitor Hugo Frosboni pediu para a gente falar um pouco dos cronotipos lá, dos matutinos e os vespertinos aí. Eu acho que é isso que ele quer que a gente comente um pouquinho aí. Sim, então, olha, exatamente, né? Existem aquelas pessoas como eu, que 10 horas da noite já está caindo de sono e acorda cedo, como existem também aquelas pessoas que acordam às 10 horas da noite, né? Preferem estudar nesse horário, fazer o trabalho que tem que fazer nesse horário e vão dormir mais na madrugada, mas também, em compensação, essas pessoas dormem mais de manhã. Existem esses dois tipos de pessoas e os dois tipos são normais. Ocorre que o mundo não, isso é um problema, mas o mundo ignora um pouco esses que são mais vespertinos. E todas as atividades, se você for pensar escola, empresa, trabalho, tudo, né, beneficia aqueles que têm um ritmo mais diurno, os que acordam mais cedo e que vão dormir à noite. Assim é o mundo. Então, é um problema isso para essas pessoas que são mais
vespertinas, ou seja, que acordam à noite, se acostumar. Claro que algumas que têm alguns tipos de trabalho, por exemplo, quem escreve, quem é escritor, quem pode fazer um trabalho, está em home office, tem uma liberdade maior de trabalho, quem trabalha com a China, enfim, quem tem, pode aproveitar desse horário noturno. Alguns médicos que preferem dar plantão noturno, podem se aproveitar disso também, dependendo da profissão. Mas eu diria que para os adolescentes, por exemplo, para as crianças, não adianta, a vida é diurna, né? As escolas são diurnas, começam cedo, na maior parte das vezes. Então, a gente tem que adiantar um pouquinho esse horário, que a gente sabe que às vezes vai até contra a biologia, mas a gente tem que fazer esse esforço, porque o mundo funciona assim. Não tem muito jeito, né? É o que a gente pode ver e fazer. E eu aconselho que essas crianças e adolescentes que têm esse horário mais, são notívagos, ou seja, estão mais acordados à noite, que escolham uma profissão que os permita trabalhar à noite. Talvez isso, pensem nisso, né? Quando vocês vão escolher, né, a profissão. A gente tem colegas médicos, a gente tem uma colega que ela é notívaga. E o que acontece? Ela adora marcar consulta à noite. Então, a consulta dela é 10 da noite, 10h30, 11. Tem muita gente que gosta, porque sai do trabalho né? E vai para lá. Enfim, cada um vai se ajeitando. Eu concordo totalmente com os seus comentários aí. Tem que identificar. Mas sabe que tem fatores genéticos, doutora Ana? Entendeu? Então tem aquelas famílias aí que todo mundo é vespertino e todo mundo é matutino. O problema é quando eu brinco que quando eu vespertino, caso com uma matutina. E aí a casa aí, cada. E aí é complexo aí para acertar os horários das pessoas. Mas assim, com a pandemia, a gente viu muita alteração de ritmo. Que esse povo todo em home office, tem um povo que fica marcando reunião de madrugada. Nossa, e os youtubers ficam lançando videozinho de madrugada. Nossa, os youtubers é um negócio curioso, viu? É isso, é isso. Parece que é engraçado, né? Mas parece que na madrugada todo mundo tem que estar acordado fazendo alguma coisa no mundo adolescente, né? E durante o dia eles hibernam, né? Nossa, eu acho assim, eu já fui dar aula com um grupo de youtubers, aí eu sofri, viu? Eu sofri, confesso aí, porque falei, nossa, não é possível. Mas não, doutora, mas 3 horas da manhã é quando eu lanço os meus vídeos, e aí tem maior número de curtidas, visualizações. Eu falei, mas espera um pouquinho, o seu público não, são todos adolescentes. Eu falei, nossa. Aí que eu fiquei mais assustada. Mas continuando aqui nas perguntas, doutora Ana, tem a Cris Nogueira que perguntou: eu não entendo por que meu filho acorda 6 horas, independentemente da hora que ele dormiu. Ele tem 6 anos e pode ser, ela brinca assim, pode ser Réveillon, que ele vai dormir, ele acorda às 6 horas da manhã. Ele pode dormir às 3. Isso é bem, também tem a ver com o cronotipo. É isso aí. Mas isso é muito comum, né? E é engraçado que as pessoas têm um reloginho interno, e esse reloginho interno faz aquela pessoa todo dia acordar na mesma hora. Eu tenho pais que falam, olha, esse bebê acorda para mamar todo dia às 4h20 da manhã. Outros falam, acorda às 3h10 da manhã. É engraçado esse reloginho que cada um tem, que faz as pessoas terem determinados horários de despertar. Eu acho que isso envolve alguns ciclos hormonais, isso envolve uma genética, isso tem fatores biológicos que explicam essa situação de acordar. Mas isso aí você pode até falar melhor do que eu, nesses que acordam todo dia pontualmente às 6 da manhã. O importante é a gente garantir uma coisa boa. A mãe deve ver isso como uma coisa boa. Sinal que o reloginho da criança, ele tá bem assim, ela teve uma rotina regular, e isso é bom do ponto de vista metabólico, de vários aspectos do desenvolvimento do sistema nervoso. Então, isso é uma coisa boa, viu? É isso. Porque as mães ficam assim, como acredite. Então, se ele tem esse horário, o reloginho, sinal que o reloginho dele aí tá funcionando bem. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Interessante. Também, olha aí, um grande vilão da pandemia, a Bárbara pergunta: qual a relação de bruxismo e sono? Nossa, então, essa pergunta é super interessante. Gente, olha, o bruxismo é uma coisa comum e para quem não sabe, é aquela rangeção de dentes, né? Que as crianças têm assim à noite. Então, tem várias causas
para o bruxismo. Até se associam, né, vermes a bruxismo, né? Então, a gente sempre pede uns parasitológicos de fezes para ver se realmente não tem, para descartar, né? Pediatra adora fazer isso e tudo certo, tá? Mas tem muitas crianças que têm um bruxismo super intenso e que acaba até atrapalhando que é a formação dos dentes, porque dá um desgaste super importante. E aí a gente encaminha para os odontos, eventualmente algumas crianças têm até, só para vocês verem, essa indicação de fazer placa. Tá, mas algumas crianças têm um bruxismo tão intenso que acaba atrapalhando o sono. É como uma obstrução de adenoides, que às vezes acaba atrapalhando o sono. E é aquilo que a gente fala, a qualidade de sono ruim, o dia seguinte também é ruim. E por que acontece esse bruxismo? Bom, existem até causas também, como já falei, parasitose, mas existem causas psicoemocionais para o bruxismo. Então, crianças que são excessivamente tensas, às vezes durante a noite, elas mordem um pouco essa região, elas fazem esse movimento de triturar como sendo assim um escape para uma tensão do dia. Então, a consulta que a gente faz para criança que tem bruxismo é uma consulta que a gente precisa entender como é que é a rotina, como é que é a inserção dela na família, enfim, a carga de responsabilidade que aquela criança sente que tem, a carga, o grau de ansiedade que aquela criança tem. Então, é uma situação bastante complexa, quer dizer, o bruxismo não é tão simples. E tem também as causas genéticas. São famílias que originariamente que têm uma tendência maior a ter o bruxismo. Fato é que o bruxismo pode atrapalhar o sono, não só da criança, mas também dos adultos, porque não tem nada mais aflitivo do que ver aquele triturar de dentes, né, da turma. Deixo você agora para falar e completar, Rosana. Não, então, a gente tem aí, eu trabalho muito com o pessoal da odontologia do sono, né? Então, é assim, só uma curiosidade, quando a gente faz até a polissonografia, se a gente colocar eletrodos numa seta, a gente consegue ver uma atividade muscular mastigatória rítmica. Então, e a gente sabe hoje que o bruxismo ele é até classificado como transtorno do sono dentro do grupo lá dos transtornos de distúrbios de ritmo, distúrbios do movimento do sono. Junto lá com as pernas, é o mesmo grupo lá das pernas inquietas, porque justamente é uma atividade rítmica aí durante o sono. E é multifatorial, exatamente como você comentou aí, super tem que realmente... E sempre tem que o dentista dar uma avaliada, ver o que pode ser feito, se tem mordida cruzada, se tem outros fatores. É fundamental uma avaliação aí odontológica, de preferência ortodôntica. E tem mais perguntas. Aqui, a Lígia, ela pergunta, até que idade a criança pode cochilar à tarde? A criança que não cochila pode ter prejuízo? Boa pergunta, Lígia. Nossa, eu adoro cochilar à tarde, se eu pudesse. Eu cochilava um pouquinho à tarde. E tem vários estudos, gente, mostrando que sim, que olha, um cochilo às vezes de 20 minutos à tarde, que é uma cochilada, não é aquela dormida, mas um cochilinho de 20 minutos à tarde, né, que aquela siesta que os italianos e espanhóis fazem, ela dá uma qualidade de vida muito melhor e garante, depois desse cochilinho, né, assim, a cabeça das pessoas fica melhor, mais apta, mais ativa. Então, por exemplo, algumas empresas até incentivam o cochilo à tarde, porque falam que os funcionários rendem mais depois desse período de cochilo. Então, em todas as idades, quero dizer assim, esse cochilo é importante. E nas crianças, também, esse cochilo também é importante. Sem dúvida nenhuma, até 2 anos, as crianças têm que dar mais de uma ou mais cochiladas à tarde. Depois, como ela já tem atividades, entra para a escola, já tem outras atividades, a própria rotina do dia vai fazendo com que o cochilo da manhã seja eliminado e esse cochilinho da tarde, ele se prolongue por um tempo. Mas é importante a gente entender que isso é um cochilo e que deve dar assim, um descanso para a criança e não ser aquele sono que a criança às vezes dorme 2, 3 horas e que vai atrapalhar o sono da noite. Então, esse cochilinho da tarde, ele pode seguir tem criança que precisa mesmo dele, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Até mais ou menos a gente vê na pediatria até uns 5 anos esse cochilinho super importante. Depois disso a criança já fica com outro ritmo, ela já tem uma atividade diurna maior, mais intensa, a vida que segue, né?
mas esse cochilinho é muito importante para as crianças, eu diria até com menos de 5 anos. Eu vou até prolongar um pouquinho, tá? Ah, excelente. Não, tá ótimo. Doutora Ana, me falaram que o nosso tempo é 40 minutos. Então, temos 2 minutos. Acho que dá para responder uma pergunta ainda. Dá uma? Dá mais uma ainda? Nossa, voou, nem Deixa eu ver se tem uma percebi. fácil aqui. As perguntas são, vocês estão fazendo perguntas completas. Olha só. Aí tem vários comentários aí, pessoal elogiando. Aí, ó, tem algumas que são repetidas. Como é que é? Ah, então, a Thelma Costa Alves pergunta qual o período mais frequente que o bebê pode ter apneia e por que isso acontece, né? Que a gente estava falando. Eu acho que. E aí a gente encerra, viu? Porque por causa do tempo. Então, olha, não, existe o bebê recém-nascido muito prematuro. Porque a gente falou da hipertrofia. Então, vamos falar da hipertrofia da adenoide. Então, é assim, por que a adenoide hipertrofia? Porque a criança começa a ter infecção de repetição. Isso geralmente pode começar a acontecer, começa depois de 1 aninho. Aí tem a primeira otite, tem a segunda, tem a terceira, papapá. E aí, depois do primeiro ano de vida, segundo ano, terceiro ano, normalmente a criança já teve muita infecção, aí ela já começa a ter a adenoide mais hipertrofiada, maior, mais obstrução. Então, a gente vê lá pelo terceiro ano, quarto ano, quinto ano, aí sim, a criança já tem um sono bem... Se tiver a obstrução pela adenoide, aí depois de 2, 3 anos é que a gente começa a observar que já tem essa sequela e essa apneia do sono. É por aí, normalmente, que a gente pega. Tá ótimo. Doutora Ana, me fala, então, a Joana até me avisou que só tem compromisso, é 8h10, agora certinho, viu? Olha, então, Tranquila? tô avisando aí que deu exatamente 40 minutos. Então, assim, eu peço desculpas aí que não dá, live com a doutora Ana não dá para responder tudo, gente. Mas assim, não deu, infelizmente eu posso ter pulado uma outra pergunta aqui, tem várias para o final aí, mas assim, vocês fiquem à vontade de encaminhar as perguntas ou nessa live mesmo, que é da ABS, ou para a própria doutora Ana, ou no meu Instagram, que é Rosana Cardoso Alves, mas a gente vai tentando aí responder aí na medida do possível. E, doutora Ana, eu queria realmente agradecer a senhora imensamente. Você, que é hábito aí da residência aí, né? Aquela coisa de hierarquia. Ana, realmente você é uma super influenciadora, para mim presencial, né? E digital. E muito obrigada por colaborar, por seu tempo, por essa gentileza, de participar aí da Semana do Sono, com seus conhecimentos, com a sua experiência, com o seu bom humor. Imagina. Rosana, é uma delícia conversar com você. E eu quero dizer para todo mundo que eu aprendo muito com a Rosana essa coisa toda de sono, tudo que se refere a sono. Eu repito várias coisas que ela fala. Sempre que a gente conversa, eu acabo aprendendo mais coisas, que ela estuda isso muito mais, sabe muito mais do que eu, essa que é a verdade. Agora sim, a gente sempre pode trocar uma ideia e eu quero me colocar aqui à disposição para conversar com você sempre, que é um prazer. Você é uma pessoa iluminada, tem um sorriso também constante, isso é muito bom, dá muita alegria, paz, tranquilidade e sabedoria para as pessoas. Então, estou aqui sempre, tá bom, minha linda? Obrigada. Muito obrigada, viu? Olha, minha gratidão mesmo, viu? Olha, realmente muito obrigada. E eu agradeço todos os participantes, agradeço a Bessa, agradeço todos os colegas aí que mandaram perguntas, comentários, corações aí. Realmente agradeço. E a Semana do Sono continua aí com várias atividades. Pessoal, boa noite. A dona Ana tem compromisso, eu já estou super gentil aí. Obrigada, pessoal. Imagina. Boa noite. Tchau, aí, gente. Viu? Obrigada. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Tchau, Obrigada. Rosana. Obrigada. Beijão. Muito bom.